Boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo no estúdio da TV Transamérica, canal 59 UHF. Estamos também ao vivo pelo Facebook da TV Transamérica, o Facebook também do Verdade Expressão e também pelo nosso portal verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco através do WhatsApp 41 99 613 3677 ou então na timeline do Facebook, mandando seu comentário, sua pergunta, sua sugestão e sua crítica. Antes de iniciarmos a nossa entrevista de hoje, vamos com as notícias da semana com Isis Barros Lourenço. Boa noite. Vamos começar falando então da dengue. As constantes chuvas ocorridas no Paraná nas últimas semanas, aliadas às temperaturas elevadas, exigem mais cuidado com o mosquito Aedes aegypti. O mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, utiliza focos de água parada para se reproduzir. Portanto, é necessária a vistoria constante de quintais e das residências, empresas e outros locais para eliminar qualquer acúmulo de água que possa facilitar o desenvolvimento do vetor. De acordo com o coordenador da Sala de Situação em Saúde da Secretaria, Raul Belli, a situação está sob controle no estado, mas os cuidados não devem parar. De agosto de 2017 até a última terça-feira, dia 16, foram confirmados 385 casos. No mesmo período foram registrados 7 casos de chikungunya e nenhum de zika. Desde o início de 2017 também não foi registrada nenhuma morte pelas doenças no Paraná. Agora vamos falar sobre a Operação Quadro Negro. O TCE-PR pretende que os cofres estaduais sejam também ressarcidos pelos envolvidos na chamada Operação Quadro Negro em mais de 5 milhões de reais. Esse montante foi devolvido ao governo federal pelo Estado, em função da não execução das escolas estaduais Jardim Paulista e Ribeirão Grande, em Campina Grande do Sul. As obras são executadas que provocaram um prejuízo de 7,9 milhões de reais. Tinham parte dos recursos oriundos do governo federal. A Secretaria do Estado de Educação, SEED, informou que a devolução teve como objetivo o não comprometimento das demais obras conveniadas junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o que poderia gerar um prejuízo ainda maior para o Estado do Paraná. As obras das 2 escolas de Campina Grande do Sul hoje estão abandonadas. Agora vamos falar sobre o SEASA. O TCE-PR multou individualmente em 30 vezes o valor da unidade padrão fiscal do Estado do Paraná 4 servidores da SEASA Centrais de Abastecimento no Paraná. O motivo da aplicação das sanções foi a impropriedade relativa da inexigibilidade na licitação número 1/2016, realizada para a contratação de curso para a elaboração de editais de licitação. A restrição foi ressalvada do julgamento pela regularidade das contas de 2016 da entidade. Agora vamos falar sobre a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, Celepar. O TCE-PR deu provimento à tomada de contas extraordinária instaurada na Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, Celepar, para apurar o pagamento de juros e multas em razão dos atrasos no recolhimento de tributos e contribuições previdenciárias e no pagamento de fornecedores em todos os meses de 2015. Em razão da decisão, o secretário estadual da Fazenda, Mauro Ricardo Machado Costa, e o presidente da Celepar, Jackson Carvalho Leite, foram multados individualmente em 40 vezes o valor da unidade padrão fiscal do Estado do Paraná. Ante a ofensa dos princípios na eficiência e da economidade, a UPF-PR vale R$ 97,62 em janeiro. E a sanção a cada responsável nesse mês corresponde a R$ 3.904,80. Agora vamos falar sobre a PM, a Polícia Militar. Durante o ano de 2017, 275 pessoas morreram em confrontos com policiais no Paraná.
Deste total, 131 mortes ocorreram no segundo semestre do ano, quando houve ligeiro recuo em relação ao primeiro semestre, que fechou com 144 casos. Já na comparação do total de mortes entre 2017 e nos anos anteriores, o quadro é o seguinte: em 2015 foram 247 casos, em 2016 264 e neste último ano 275. O balanço foi elaborado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, órgãos do Ministério Público do Paraná, que tem entre suas funções o controle da atividade policial a partir de informações repassadas pelas polícias militar e civil e pelas guardas municipais. Ele foi encaminhado ao secretário de Segurança Pública, ao delegado-geral da Polícia Civil e ao comandante da PM para conhecimento. Essas foram as notícias do nosso jornalista colaborador Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista. Legal, obrigado, Isis. Então, hoje o nosso tema central, julgamento de quarta-feira do ex-presidente Lula. Para comentar o assunto, nós estamos aqui com o advogado criminal Samir Matar Assad. Boa noite, doutor Samir. Boa noite, doutor Rafael Gazella. Satisfação estar aqui. Boa noite a todos os seus telespectadores. Legal. Então, doutor Samir, eu gostaria que, primeiro, que você explicasse a origem desse processo. Por que Lula foi objeto de uma investigação, posteriormente levou a uma ação penal e agora uma condenação que é agora objeto de um recurso, quer dizer, de 2 ou 3 recursos, eu não vou saber exatamente, que me parece que o Ministério Público também recorreu, além do presidente Lula. Gostaria que você explicasse lá do início a história desse processo. Então, o ex-presidente Lula acabou sendo condenado a 9 anos e 6 meses pelos crimes de corrupção e por lavagem de dinheiro. Então, são fatos envolvendo um apartamento e as reformas nesse mesmo imóvel. Nisso consistiria a lavagem. Então, é um processo que tramitou perante a Polícia Federal, né? Na fase policial, foram colhidas declarações. Posteriormente, esses autos são enviados ao Ministério Público, tem o processo judicial e sobreveio essa sentença que agora está sendo impugnada. Assim, basicamente, esse foi o trâmite processual. Então, questionou-se o recebimento por parte do ex-presidente de uma propina, envolvendo alguns contratos de licitação, e com a promessa de que ele teria esse apartamento como pagamento de propina. Então, basicamente é isso que está sendo discutido. Questão de prova, juízo, competência, tem alguns nuances processuais mais detalhados, né? Que também são objeto do recurso. Inclusive, esse recurso que vai ser julgado, esse julgamento de quarta-feira, são um recurso do Ministério Público e do presidente Lula. O presidente Lula pede a sua absolvição e o Ministério Público, ao que me parece, pede aumento da pena. Exato. O Ministério Público ele também recorreu, então a defesa está querendo absolvição por falta de provas, a nulidade do processo por algumas questões processuais, e já o representante do Ministério Público está buscando a majoração da pena. Ele entende que a reprimenda não foi só pesada na medida exata, então ele entende que teve algum problema na dosimetria penal. Registrar a participação aqui de alguns amigos, Marechal, meu amigo Marechal, Mauro, Suyama, Reinaldo Rocha, abraço aí a todos. Em relação, um dos argumentos do presidente, que está sendo muito, do ex-presidente, que está sendo muito debatido nos últimos dias aí, é questão do fato desse apartamento, esse triplex aí, a propriedade não pertencer a ele e, portanto, isso daí seria uma prova cabal para absolvição dele. Qual que é a sua opinião sobre isso daí? Veja, até essa última semana, com a vinda do julgamento, o julgamento se aproximando, começou a ser bombardeado várias informações, né? Então é difícil precisar exatamente em que pé que se encontra os fatos. O que consta é que no cartório ele pertence ainda à construtora, houve uma construção judicial que penhorou. Agora, para a caracterização de crime não é elementar. Não é, assim, não é fundamental para
Porque teve uma penhora, parece-me, que em relação não seria a esse necessário a transferência de propriedade. O imóvel está lá no nome do ex-presidente Lula, a propriedade no registro de imóveis, no caso. Esse fato aí não necessariamente isenta ele de um eventual crime, né? Não, de forma alguma. Eu acho que o que vai pender para a absolvição dele são outros elementos. Lógico que o efeito simbólico, né, tem a questão, como ele é um grande líder político, né, não é um julgamento comum, dificilmente seria, né? Então tem essas conotações de discurso, de defesa para fins políticos, né? Que é complicado, porque é outra esfera, né? A esfera jurídica, ela tem que ficar distante da questão política, o que nesse caso é muito difícil, né? Difícil. Então você acaba tendo... Principalmente em decorrência da proximidade de eleições aí, né? Com certeza. Agora, você que já trabalhou aí, já teve situações que envolvem políticos aí, né, como advogado de políticos aí, qual que é a sua opinião sobre essa situação do clamor popular, da pressão política que existe sobre o magistrado e, ao mesmo tempo, ele ter que, dentro das possibilidades, não enxergar isso daí? Na sua experiência, é possível isso? É possível. Acredito que o julgador, tecnicamente, ele pode suprir, digamos assim, essa pressão, né, exercida das ruas. Com a virtualização dos processos e a transmissão dos julgamentos das cortes superiores, isso aí acabou sendo muito discutido, né? Até que ponto isso aí beneficia a população que está tendo acesso de uma forma universal, né, ao conteúdo, o que se discute ali em termos jurídicos, e até que ponto que essa exposição exacerbada pode influenciar o julgador, para ele acabar decidindo de acordo com a moral, de acordo com elementos extra do direito, né? Elementos políticos. Na verdade, o que se espera no Estado Democrático de Direito, até para a segurança não de todos, né? São o cumprimento das regras processuais. E dentro desse caso do Lula, qual é a sua opinião? Você acredita que, desde o início lá das investigações até o presente momento, que essa pressão política, esse clamor público aí está influenciando no resultado do processo? É difícil avaliar. Eu acho que as autoridades, elas conseguiram atuar com uma serenidade frente ao tamanho do processo. Tanto o Ministério Público como o Judiciário, alguns excessos de cunho de imprensa, talvez, de manifestação pública, né, a respeito do conteúdo do processo, mas é muito difícil, como a gente estava falando anteriormente, mensurar, né, até que ponto que é possível você julgar um político da envergadura, né, do ex-presidente Lula, sem se levar por questões ideológicas, né? Então, na verdade, o que se espera num processo é que o direito filtre, né, questões morais, questões políticas, para que o julgamento seja realmente científico, né? O direito, ele é uma ciência. Então, o cotejo dessa prova, ela tem que ser feito com uma análise imparcial para se buscar digamos assim, a justiça, né? Muito se argumenta também, gostaria até de fazer um parênteses, que muito do processo, pelo que a gente ouve falar, né? Não o que é, né? Que é difícil a gente ouvir falar e ir lá ver exatamente o que está acontecendo. Que muito da sentença do juiz Moro, segundo muitas pessoas falam, se baseou em delação premiada. Gostaria que você falasse um pouco sobre a delação premiada. Ela é o que? Um meio de prova? Ela sozinha pode levar a uma condenação? O que ela tem que estar acompanhada do que para ter validade? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que explicar o que é o delator, né? O delator é um réu que tem condições de prestar algumas informações para as autoridades que ensejarão na responsabilização de outros agentes ou até de outros crimes, né? Da ocorrência de outros crimes. Então é um instituto novo, é um instituto que foi introduzido recentemente no nosso ordenamento, um ano mais ou menos antes do início dessa operação Lava Jato, né? Então seria um réu
que presta esclarecimentos mediante algumas condições, alguns benefícios próprios. Então ele acaba, é um corréu que está sendo premiado por algumas informações que ele está passando, basicamente isso. Tem que preencher alguns requisitos. Então a lei ela estabelece uma legislação nova que ainda está sendo, digamos assim, acomodada na jurisprudência. Então a figura do delator ela ainda está sendo muito questionada porque é um benefício próprio, ele está incriminando outros corréus, né? Fazendo gerar outros efeitos jurídicos. E você, como atuante da área criminal, até onde deve-se ter limite para se utilizar o delator? Até onde, de repente, uma delação premiada não vai beneficiar em demasia um criminoso? Como a gente pode ver aí em termos do próprio país, aí, a questão da Lava Jato, várias pessoas que fizeram delação premiada já estão soltas aí, tranquilos, empresários principalmente, e denunciaram várias pessoas, o judiciário tendo que trabalhar e o cara já está tranquilo lá. Até onde que a delação premiada pode valer para esse tipo de criminoso aí? Veja, se você avaliar sob o ponto de vista da reprimenda, ela parece ser branda, mas todos eles realmente foram condenados e têm antecedentes criminais. A questão do dinheiro apropriado, os acordos de leniência, eles pressupõem a devolução de boa parte desse dinheiro. Agora, se você me perguntar eticamente isso aí é viável, juridicamente é viável. Juridicamente. E os efeitos, se você for olhar ao longo da operação, então uma delação premiada ela acabou desenvolvendo outras operações que foram derivando nessa sequência. Sim. A delação premiada sozinha, ela é questionável como prova. Agora, se o que o delator disse for comprovado por outros elementos, ela acaba tendo sua validade jurídica. Então, a palavra do corréu, por si só, na jurisprudência, ela sempre foi questionada e refutada. A palavra do corréu isolada. Então, é um pouco semelhante. O problema é que os benefícios que foram concedidos a alguns desses delatores, eles foram... excessivos? Não vou dizer assim, está gerando esse questionamento pela contradição com alguns elementos da execução penal. Sim, quando você recebe uma reprimenda do Estado, a execução penal ela pressupõe alguns requisitos de cumprimento para o benefício do livramento condicional, a semi-liberdade, o regime semiaberto e tem uma ruptura, né? Então, até que ponto que um acordo feito na polícia vai vincular o juiz vai ter que aceitar? Entendeu? Então, é mais ou menos nessa questão que está havendo muita divergência entre a doutrina e a jurisprudência. Você acha que é necessário uma regulamentação melhor, maior? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho um pouco cedo para falar, porque a lei é muito recente. Então, a jurisprudência ela vai se sedimentando nos tribunais federais, para o STJ. Então, assim, as grandes matérias elas foram apreciadas de maneira precária ainda. Eu acho que os grandes julgamentos do colegiado da STF vão acabar direcionando para que lado a gente está indo. Agora, uma questão que pode acontecer. Teve muita gente que fez delação premiada agora, mas essas delações premiadas lá na frente, elas ainda podem ser revistas, né? Com certeza. E como que seria esse impacto? Porque várias dessas delações premiadas, como você falou, geraram outras investigações. Como que fica essas outras investigações do ponto de vista jurídico? A gente pode ter até um efeito em cascata de levar em prova ilícita. Se numa ponta originária você tem uma delação que foi considerada obtida de maneira ilegal, você pode os atos decorrentes serem contaminados por essa ilicitude. Então, por isso que é complicado você querer executar uma pena já em segunda instância. A gente questiona muito, né? A presunção de inocência ela foi interpretada de uma maneira restritiva nos últimos tempos, né? Por isso que se questiona que a gente está vivendo um momento de exceção aqui na democracia brasileira. Porque, veja, quem que decide se é algo inconstitucional ou não, em última instância, é o STF. É o STJ que modula os efeitos da lei processual ordinária, no caso, sim, por exemplo, a delação premiada. Veja, Rafael, que para você chegar no STF e no STJ de uma maneira sólida para
vamos dizer, no caso do ex-presidente Lula, isso aí só vai chegar em sede de recurso especial lá na frente. Uma eventual nulidade, um recurso extraordinário, uma eventual inconstitucionalidade de algum cerceamento de defesa em relação ao ex-presidente Lula. Então a gente vai querer executar uma pena em segunda instância, sendo que lá na frente essa sentença, esse ato jurídico pode ser anulado. E não só isso, ele pode não ser candidato por causa disso. Também a questão da democracia. Eu acho que Inclusive Gilmar Mendes esses dias falou que a lei da ficha limpa foi o PT que, até vou polemizar um pouco, a lei da ficha limpa foi no governo do PT que foi aprovado, que ele foi voto vencido na época em relação à condenação em segundo grau, valeu gerar inelegibilidade ou não, mas que como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, se Lula confirmar a condenação de Lula pelo Tribunal Regional da 4ª Região em Porto Alegre, logicamente que ele também estará inelegível. Complicado. Como o registro da candidatura pode ser feito até agosto, até lá a gente tem muita água para rolar. Inclusive no próprio Tribunal Regional Federal. Dessa decisão de quarta-feira caberão embargos, eventual voto divergente poderá ser manejado um agravo de embargo infringente para tentar fazer com que a Corte acate esse voto de maneira integral. E a gente vai jogando esse recurso tão que se estranha de ter sido pautado de maneira tão perspicaz e rápida, mas a gente ainda tem alguns recursos tramitando até agosto. Essa questão da presunção da inocência, não me parece que o Supremo, nesse tópico específico aí, acabou fazendo o papel do legislador quando ele interpretou de forma, na minha opinião, diversa do que está escrito lá na Constituição Federal, né? E diversa do que da própria jurisprudência do Supremo. Que é mais contraditória. Tem muitas questões pacificadas na jurisprudência que acabaram sendo mitigadas por esse estado de exceção que foi criado após a edição da própria lei da delação premiada e todos os fatos dali originários. Registrar a participação aqui da doutora Fabiana, um abraço para ela, grande parceira nossa, o Herbervan Castro, elogiando aqui o trabalho do doutor Samir Matar, o Mauro Silva também elogiando o trabalho da família Assad na advocacia criminal. Bacana, agradeço. Então nós estamos falando do julgamento. Esse julgamento vai ser transmitido pelo YouTube, o canal do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, na quarta-feira, 8h30 da manhã. A gente sabe que sessões como essa são públicas, mas nesse caso específico, ela vai ser restrita para a entrada de advogados. Parece-me que só os advogados das partes vão conseguir entrar, ou a própria parte. No caso, o presidente Lula falou que não vai estar presente. E da imprensa vai ter uma outra sala lá que ela vai poder entrar. Inicialmente não ia ter transmissão ao vivo, mas eu acredito que por esse fato de estar cerceando a entrada de qualquer pessoa lá, liberaram a transmissão. Gostaria que você falasse sobre essa situação de fazer uma sessão restrita. Veja, Rafael, os julgamentos eles têm que ocorrer com as portas abertas. Eles têm o princípio da publicidade. Nesse processo específico não tem também segredo de justiça. Eu não vejo problema de ser transmitido ao vivo. Até a imprensa estrangeira chegou em peso, né? São quase 40 canais já presentes em Porto Alegre. Então, como a gente estava falando no começo, um julgamento envolvendo uma figura como o ex-presidente Lula sempre é palpitante porque envolve. Mas você concorda com essa medida de restringir a entrada das pessoas lá no... É questão do espaço físico, né? Assim, até julgamentos do Tribunal do Júri, aqui de Curitiba. Agora, mês que vem, a gente tem o julgamento do caso do Carlos Filho, do caso Yared, né, que foram as vítimas. E foi solicitado que fosse ocorrido em outro lugar, visto a dimensão que poderia ter de interessados em assistir, e não foi permitido pelo juiz. Assim, você tem que restringir de acordo com o espaço físico que você tem. Então, o tribunal lá, da quarta turma, ele tem um espaço, eu acredito, para 60 pessoas.
assim, muito mais que isso do plenário, então é difícil agora transmitido ao vivo, né? Eu não vejo problema de restringir. A transmissão ao vivo me parece que é necessária, na verdade, né? Até para não se ter questionamento nenhuma das partes quanto ao procedimento que foi adotado lá no julgamento, né? Porque você não transmitir ao vivo, pode ter reclamação de algum lado, aí, dependendo do resultado, né? Porque quem perder, logicamente, não vai aceitar o resultado e com certeza vai recorrer. Não tenho dúvida. Tanto o Ministério Público quanto a Defesa, né? Quem se sentir lesado vai recorrer para as Cortes Superiores. Legal, registrar aqui a participação aqui do ex-prefeito de Campo Magro, José Paz, um abraço. E tem uma pergunta aqui para você, que seria até uma pergunta aqui da nossa produção aqui, do jornalista Pedro Lima. Se o Lula se confirmar a condenação dele, a Mauri Bonetti, ele já vai preso ou como que funciona esse procedimento aí? Pois é, Rafael, a questão da execução provisória em segunda instância, ela começou a ser admitida nos últimos tempos nos tribunais. Só que ela pressupõe os requisitos da prisão preventiva. Então teria que haver algum indício de grave ameaça à instrução processual por parte do ex-presidente, a garantir a ordem pública, enfim, os elementos da prisão preventiva que, a grosso modo, eu não vejo presentes assim. Até o Ministério Público Federal deu uma nota 2 dias atrás e também já sinalizando nesse sentido. Mas é possível, como existe esse entendimento de poder executar a pena e mitigar a presunção de inocência, o que é um verdadeiro absurdo, né, numa democracia. É possível. É possível que o procurador peça e é possível que os desembargadores decretem. Teve alguns casos que já aconteceu isso lá também, no TRF. Sim. Já teve, né? Até da própria Lava Jato, me parece. E como ainda não está pacificada a jurisprudência, a gente tem tanto decisões mantendo essas prisões em segunda instância como revogando. Muito bem, então vamos para as notícias, para a continuidade das notícias da semana com a Isis Barros Lourenço. Boa noite. Agora vamos falar sobre as notícias do nosso portal Verdade e Expressão. Começando então falando de Araucária. A Prefeitura de Araucária traçou um projeto de reestruturação da saúde pública parecido com o que Greca tentou fazer em seu primeiro ano de gestão. Esse projeto prevê a terceirização da unidade de pronto atendimento, que é uma UPA, e do pronto atendimento infantil, que passariam a ser geridas de forma compartilhada com as organizações sociais. Para a Secretaria de Saúde de Araucária, a terceirização é a única forma de cobrir o déficit apontado de 350 profissionais e equilibrar a oferta dos serviços. O edital de licitação para contratar as organizações sociais para gerenciar as unidades está em fase de elaboração e deve ser concluído em até 3 semanas. Segundo o secretário de Saúde, Carlos Alberto de Andrade, a ideia é que a organização social passe a gerenciar a unidade de pronto atendimento e que o pronto atendimento infantil seja transferido ao hospital do município. Com isso, 147 servidores que hoje atuam em ambas as unidades que pertencem ao quadro próprio do município seriam transferidos para a atenção básica. Araucária tem 6 unidades básicas de saúde, 6 unidades de programa Saúde da Família e 9 unidades rurais. Agora vamos falar sobre o INSS no Paraná. O Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, cancelou entre agosto de 2016 ao fim do ano passado pouco mais de 92% dos auxílios-doença e aposentadorias que foram revisados no Paraná. O total de benefícios que, com a revisão, o órgão deixa de pagar equivalente a 279 milhões por ano. No Brasil inteiro, mais de 226 mil auxílios ou aposentadorias foram cassados, o que equivale a 90% das perícias analisadas. Segundo o levantamento divulgado pelo INSS, foram realizadas 20.635 perícias em benefícios concedidos no Paraná, dos quais 19.101 foram cessados.
Para 2018, a meta do Ministério de Desenvolvimento Social é revisar 1,2 milhões de benefício em todo o Brasil. Até agora, o MDS aponta que o programa de revisão dos benefícios provocou uma economia de 5 bilhões anuais. Se a meta, o ritmo das revisões forem mantidas, a expectativa é de que as cifras cheguem a 20 bilhões. Só em 2018, o objetivo do governo federal é realizar 1 milhão de perícias e revisão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez concedidas pelo INSS. Agora vamos falar sobre a candidatura de Requião ao governo aqui do Paraná. Após o anúncio da pré-candidatura do senador Roberto Requião do PMDB ao governo, na semana passada, é quase certo que os petistas apoiaram ele em sua caminhada ao Palácio do Iguaçu. Do contrário, quem deve representar o partido numa candidatura própria, até garantir palanque local ao nome do petista, a presidência da República, é o ex-deputado federal, Dr. Rosinha. Fora o próprio Requião, nenhum partido admite abertamente que mantém conversas com o PT para a eleição do governo do Paraná, temendo colar em si a rejeição da legenda do ex-presidente Lula. Exatamente por isso, a decisão do senador de se colocar novamente como postulante ao executivo paranaense foi comemorada pelos petistas locais. O presidente da legenda no estado, Dr. Rosinha, disse considerar muito positiva a pré-candidatura do Requião. Ele ressaltou a postura do parlamentar no Congresso, que foi contrária ao impeachment de Dilma Rousseff e ao governo de Michel Temer, a ponto de o senador paranaense ser cotado como vice na chapa de Lula à presidência. Agora vamos falar sobre a reunião de Traiano e do ministro Ricardo Barros. Nesta manhã de segunda-feira, dia 22, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, foi até a Assembleia Legislativa do Paraná para conversar com Traiano sobre a sucessão do Palácio do Iguaçu. Após notas publicadas pela imprensa sobre a saída ou não de rixa do governo para se candidatar ao Senado, gerou um mal-estar entre o ministro e os aliados do governador. O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, do PSDB, disse ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, do PP, que está discutindo dentro do partido o processo de sucessão estadual, avaliando alianças políticas e mantendo encontros com os principais protagonistas das eleições deste ano no Paraná. Então, essas foram as notícias do nosso portal Verdade e Expressão. Você pode acessar em www.verdadeexpressão.com.br. Podemos voltar à entrevista. Legal. Obrigado, Isis. Lembrando que amanhã, meio-dia, o Jornal Verdade e Expressão com Isis Barros Lourenço vai comentar um pouco aí dessa última foto que você viu aí do Traiano com o Ricardo Barros. Traiano que até alguns dias atrás estava trocando farpas aí com o Ricardo Barros. E também falar sobre o Requião que resolveu assumir de vez aí a candidatura a governo do estado e deve ter aí como vice, se conformar sua candidatura, o Dr. Rosinha, que é presidente estadual do PT. Dá um abraço aqui no Everson Story, que sempre nos acompanha. Vamos continuar aqui então falando do julgamento. Tem uma pergunta aqui do Pedro Lima, interessante. Qual que é a sua opinião? Servidores públicos de onde serão os julgamentos podem manifestar-se contra ou a favor do réu em redes sociais? Alguma regra contra isso? Servidores públicos? Por exemplo, servidores públicos lá aqui da Justiça Federal, no Tribunal Regional Federal, se manifestando a favor ou contra o Lula. O que você pensa disso? Acho que se for dentro do seu espaço pessoal, não tem problema nenhum, liberdade. Não tem problema pessoal. Agora, se eles utilizarem os instrumentos ou alguma coisa relativa ao seu trabalho, pode ser algum questionamento. O mais complicado são os juízes, né? Inclusive, eu gostaria até de perguntar sobre juiz, né? A gente teve um fato, teve até um juiz, eu não vou lembrar, foi ano passado, se manifestando a favor do impeachment, ano retrasado, a favor do impeachment da ex-presidente Dilma, e depois parece que caiu o processo na mão dele e tal. O que você pensa disso daí? Veja, teve alguns juízes, inclusive, que foram perseguidos por se manifestarem contra o golpe, né? Contra o impeachment. Né?
Então, tem esses dois lados. Como envolve figuras políticas ou processo em si, os agentes, é difícil um pouco você dissociar o que é digamos assim, a manifestação pessoal da manifestação pública. Até que ponto que... Apesar que um juiz é juiz sempre, né? Onde ele vai, onde ele se manifesta, ele representa, né? Difícil dissociar. E qual é a sua opinião, por exemplo, sobre juízes, por exemplo, que comentam sobre determinada atividade do legislativo? Ali já não lhe parece que há um pré-julgamento quando o processo cair na mão dele? É complicado, com certeza. Gera pelo menos uma dúvida, né? O Poder Judiciário ele prescinde da imparcialidade, né? É um dos pilares que baseiam o Estado democrático. Então, qualquer mal-entendido que gere a suspeição, o juiz deveria se afastar, né? Tem aqui mais uma pergunta. Até fala sobre a questão do adiantamento da pauta aqui, em relação ao fato desse caso do ex-presidente Lula ter sido julgado, está sendo julgado bem antes de casos normais, qualquer caso normal. Gostaria que você falasse sobre isso, se você acha que tem alguma influência ou qual a razão disso. Veja, é difícil avaliar a complexidade do caso específico e comparar com outros, né? Cada caso processual é um caso, tem suas peculiaridades. Agora salta aos olhos, né? Foi um procedimento um pouco rápido, digamos assim, fora do padrão. Uma apelação... Tem alguns exemplos de algumas apelações que eu acompanhei da própria Justiça Federal do Paraná que demoraram 4 anos, 5 anos para serem julgados pelo TRF de forma definitiva. Lógico, a tecnologia, talvez a complexidade leve a um procedimento mais célere. Agora, você furar, digamos assim, furar a fila na pauta, isso aí é complicado, né? Nem deveria ser permitido, se é que ocorreu. Na verdade, me parece que deveria ser uma regra, não uma exceção, né? É uma garantia. Principalmente num processo criminal, como você estava relatando aí, que o cara esperar 4, 5 anos ali, ficar ali 4, 5 anos com aquele negócio na vida dele e chegar lá na frente e ele ser declarado inocente. Uma questão até que afronta aí a dignidade, né? A honra do cidadão. A questão da igualdade, né? Todo mundo tem direito a um judiciário imparcial. Agora, se você acelera, também você pode prejudicar o réu. Eu tenho habeas corpus questionando a sentença da 13ª Vara Federal, aguardando no STJ desde 2010. A resolução do mérito. Habeas corpus. Então, assim, no sistema judiciário criminal, a prioridade são os réus presos. Habeas corpus, em primeira ordem de prioridade, apelação criminal, mas sempre dos réus presos. Réu solto, como tem essa questão da liberdade, de estar respondendo à liberdade, o processo demora um pouquinho mais. E em relação a esses desembargadores aí, tem uma estatística, um dado estatístico que diz que somente em 5 casos, do total de 70 e poucos, que eles tomaram uma decisão diferente do Moro. Não sei se você conhece bem ali, como que você acha que eles vão reagir? Você acha que a pressão da mídia vai ter alguma influência ou não nesse julgamento? Como que você acha que vai funcionar isso lá? Veja, essa estatística revela um pouco que o juiz de primeira instância está alinhado em termos jurisprudenciais ou doutrinários com a Corte de Porto Alegre. Na verdade, o juiz de segunda instância ele serve para revisar o juízo monocrático. Pelo tempo que o doutor Moro ele preside a vara, você vê que com o tempo essa dissonância entre a Corte Superior e a Corte ela acaba, digamos assim, diminuindo. Eu acho natural essa estatística que você acabou passando. Pelo tempo, digamos assim, de horas de voo do doutor na condução de processos criminais. Agora, a influência da mídia em relação à Corte, como a gente falou no início, como está sendo utilizada uma legislação ainda nova, que não está sedimentada, é mais perigoso ainda você querer executar essa pena sem o veredito final das Cortes Superiores. Como eu
falei no início, tem questões constitucionais, tem questões infraconstitucionais a serem discutidas, que em última análise vão ser ditas lá na frente pelas cortes superiores. Então esse assodamento até do próprio resultado, se gera prisão, não gera prisão, num Estado democrático normal, sem exceção, não geraria nunca. Sim. Agora que pode gerar, pode. Então, não vejo nenhum ato do réu nesse processo que até ele queria estar presente, pelo que consta na imprensa. Ele queria ser ouvido de volta, né? O que não pode, né? Ele queria ser ouvido de volta no julgamento, né? Na verdade, o relator de um processo criminal, ele pode, inclusive, requerer provas e diligências. Sim. Até poderia, assim... Mas, enfim, não vamos entrar no mérito. Mas, para fins de prisão preventiva, nessa fase, eu acho temerário. Temerário. Já não chega a ser temerário a gente estar com os rumos da democracia na mão do judiciário, né? Se foi acelerada a pauta para julgar, você pode conduzir o processo numa tocada para você chegar a uma conclusão ou outra num determinado tempo. Isso é inadmissível. E fere a segurança jurídica. Então, são tempos, digamos assim, de reflexão. Ou se a gente vê o sistema judiciário ser colocado em jogo, a que preço, né, que está sendo feito protagonista. Sendo protagonista. De outra forma, a gente tem grandes desvios e questionamentos envolvendo nossos contratos administrativos, né? Que, em síntese, resumido, não quero minimizar a operação, mas são contratos superfaturados, direcionados por interesses de alguém, de alguns empresários que descambavam a propina na nossa área política, com conivência das nossas instituições, né? Então é um momento de reflexão, de controle mesmo. Para que serve o Tribunal de Contas? Para que serve o próprio Ministério Público, que não estava fiscalizando e agora resolveu tomar as providências cabíveis? Então, quando a gente fala da questão da delação premiada, me preocupa um pouco porque não é você tem que analisar que não é a questão da validade ou não da delação. É a falência dos nossos órgãos de controle e de persecução de outros meios, que não a delação. Para a gente tentar evitar que esses crimes aconteçam. Você depender digamos, em termos de um criminoso para você conseguir. Sim, na verdade mostra a falência do nosso Estado, porque... E ao mesmo tempo mostra também como sorrateiramente são praticados esses crimes. Porque veja que com toda a estrutura que a Polícia Federal tem, o próprio Ministério Público admite que não teria outra forma se os delatores não dessem alguns elementos. Pela surdina é a maneira sorrateira com que são praticados. Então, a gente tem que ponderar até que ponto que a gente pode lesionar a Constituição para atingir determinados fins e acabar não destruindo o próprio Estado Democrático de Direito, né? Então, só para resumir, nós temos 3 cenários aí para quarta-feira. Tem a absolvição, que é, no caso, o Tribunal Regional Federal revogar a sentença do Moro e absolver o Lula. Nós temos daí a manutenção da condenação, que pode ser por unanimidade. Seriam os 3 desembargadores votarem ali pela manutenção da condenação. Ou então nós podemos ter um julgamento por maioria, que pode ser tanto pela absolvição quanto pela condenação. Exato. Então seriam esses os 3 cenários possíveis. E veja, tem acho que até um quarto cenário, que seria a manutenção da condenação por um dos artigos e a absolvição por outro. Porque a gente também teria mudança do regime. São 2 crimes que ele está sendo acusado ali no caso. E somados chegam a ser montante de 9 anos e 6 meses. Isso é hipoteticamente, né? A gente está discutindo hipoteticamente, mas se ele for absolvido de um dos delitos, já teria mudança do regime. Sim. Penas menores que 8, regime semiaberto. Se majorar a pena, pode mudar o regime? Não, a pena já está no regime fechado. Já está no regime fechado já. De início de cumprimento, né? Uhum. Não quer dizer que o eventual cumprimento vai se dar integralmente fechado. A acusação não é uma acusação por crime hediondo, então, com 1/6 de cumprimento da pena, progrediria para o semiaberto e assim por diante. E também temos que destacar, que a gente não pode esquecer, é que o julgamento vai começar na quarta,
mas pode não terminar. Eu gostaria que você falasse a possibilidade de algum outro desembargador pedir vista do processo daí. Então, Rafael, as câmaras, as turmas criminais de Porto Alegre são divididas, tem o relator, revisor e vogal. Como você falou, pode dar unanimidade ou maioria. O relator, ele pode dar o voto dele, ele vai ler o relatório, as partes vão sustentar, tanto o Ministério Público quanto a defesa, os seus recursos, e contrariar as teses de ambos, né? Na sequência, o relator dá o voto dele. Se o revisor entender que, por exemplo, um levantamento do Ministério Público gerou uma dúvida nele, ele pode retirar o processo de pauta, requerer vista dos autos e, nessa hipótese, seria remarcado o julgamento. Ou também pode o último, o vogal, requerer e também suspende, mesmo que dois votem mantendo, por exemplo, a condenação ou absolvendo, suspenderia, não daria o veredito, o julgamento, o resultado, suspenderia para um segundo momento, um segundo julgamento, para daí ter o resultado final. E essa continuação ocorre na próxima pauta subsequente? Como que funciona isso? Só para deixar claro o telespectador. O desembargador que pedia vistas, depois ele vai pedir o dia para o julgamento quando ele estiver apto. Não é necessariamente na próxima. Próxima pauta. Perfeito. E bom também deixar claro que no dia do julgamento os advogados podem ter a palavra lá, o Ministério Público poderia explicar como que funciona essa sessão? Então, o relator ele vai fazer um breve resumo, né, que se chama o relatório do voto, e coloca o voto em discussão. Nesse momento, as partes têm prazo regimental para falar perante a corte e tentar levantar suas teses ali de maneira resumida, né? São 15 minutos apenas para cada lado. Certo. 15 minutos, depois segue o julgamento dos desembargadores. Daí não tem mais a parte das partes. O julgamento se resume aos pares integrantes da turma mesmo. Perfeito, perfeito. Então tá aí, um resumo aí. Daí saiu o julgamento, tem dentro desses cenários que nós colocamos, se for um julgamento unânime, qual recurso ou a defesa ou o Ministério Público podem utilizar, a quem eles podem recorrer, uma vez finalizado o julgamento com uma condenação ou absolvição por unanimidade? Primeiramente é o próprio tribunal, né? Com os embargos, eventualmente alguma irregularidade no voto, e na sequência o STJ com o recurso especial. Recurso especial. Extraordinário, né? Se tiver alguma matéria constitucional residual. E daí, no caso de uma maioria, seja para absolvição ou condenação, cabe aquele outro recurso que é o embargos infringentes daí. Embargos infringentes para o próprio tribunal. Que daí são outros desembargadores que julgam? Como que funciona daí? Daí a turma é feita uma votação de maneira integral. Não são apenas os três. Mas os três votam também, votam esses três participam do julgamento do embargos infringentes? Participam também. Na verdade, eles vão uniformizar o entendimento da corte. O Herbervan faz uma pergunta aqui para você. Você não acha que é difícil esse pedido de vistas? Haja vista ser o ano eleitoral, eles quererem acelerar o processo? Não tenho dúvida, com certeza. Você acha que vai ser julgado quarta-feira mesmo? Ou você acha que vai ter pedido de vistas? Veja, em tese, se fosse um julgamento normal, por exemplo, e a defesa não pudesse comparecer, isso é comum na nossa atividade. Sim. Mas eu tenho um julgamento no Tribunal de Justiça. Nas quintas-feiras são julgamentos criminais. E eu não posso comparecer para algum outro compromisso. É comum você conceder para a próxima sessão, preferência para a próxima sessão. Nesse caso, por tudo que envolve, dificilmente, por exemplo, seria concedido esse adiamento pela defesa. Até pela mobilização de todo mundo, segurança, tudo, né? Por mais que tivesse razão. Mas você acha que a pergunta dele principal é se você acha que vai ter pedido de vista ou não de algum desembargador? Acho que isso é difícil de falar, né? Acho que o voto deles já deve estar praticamente, eles devem ter discutido
Acho que só do terceiro julgador que é mais uma possibilidade maior. Porque assim, acontece muito do julgador se convencer por algum argumento proferido na tribuna. Isso é bem comum acontecer. Sim. Algum argumento, alguma coisa que chama a atenção do julgador para ele pedir essa vista. Às vezes um próprio julgado do próprio tribunal, né? O defensor vai lá e, vocês estão decidindo num caso assim, 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 essa mesma corte decidiu assim. Daí ele, entendeu? Sim. Daí você acaba balançando a corte. Mas o principal que deve ser ressaltado, já saindo um pouco da esfera criminal, é que qualquer resultado que a gente tiver aí na quarta-feira ou na outra quarta, que a gente não sabe se vai terminar na quarta-feira, é que a gente não vai ter a resposta se o Lula vai conseguir ou não seguir com a candidatura dele. Lembrando que até o dia 15 de agosto que pode se registrar a candidatura e dificilmente até o dia 15 de agosto nós vamos ter uma condenação, um julgamento final sobre esses casos aí. Aliás, é até possível, até estava ouvindo alguns comentários hoje, o Lula ser preso e ser candidato. Porque a esfera criminal é uma seara e a esfera eleitoral é outra. Porque os requisitos para análise dos requisitos para o registro de candidatura eles são considerados no momento do ato que você protocola, né, que você dá a entrada. Então, se lá no dia 15 de agosto o Lula protocolar o pedido de registro e ele preencher lá aqueles requisitos que a lei eleitoral fala, ele pode ser candidato. Então é isso que é interessante falar, que a gente não vai ter definição nenhuma, né, com certeza é um ato extremamente importante, mas a gente não vai ter definição nenhuma quanto à questão eleitoral, se Lula vai ser candidato ou não, né? O que torna mais incerto a disputa eleitoral de 2018. Pela envergadura de votos que ele preserva, né, na pessoa dele. Sim. E pelo prazo, né, exíguo de campanha, para essa campanha vai ser, acho que a menor campanha de todos os tempos em termos de dias, torna incerta, inclusive, a articulação política em torno dos adversários. Sim. Porque com ele é um cenário, sem ele é outro cenário. As articulações de esquerda, claro que elas vão pender. Se vão pegar um candidato do grupo, se vai surgir um terceiro elemento, né, novas lideranças, tá tudo muito incerto. E a própria lei eleitoral fala que, mesmo confirmada a condenação dele em segundo grau, beleza, lei ficha limpa fala que está inelegível, condenação em segundo grau, mas tem um dispositivo na própria nessa lei eleitoral aí, essa lei ficha limpa, que diz, o 26C, se pegar lá, diz que o tribunal competente pelo julgamento do recurso, ele pode conceder uma liminar suspendendo a inelegibilidade. O que isso significa dizer? Pode até falar melhor. Lula condenado, recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça ou recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Os advogados dele podem tentar uma liminar junto a esses tribunais aí, e com essa liminar o Lula pode ir até o final com a sua candidatura. Foi bom você frisar, alguns especialistas em direito eleitoral estão acenando justamente nesse cenário. O pessoal da área acena, mesmo que com a condenação, ele seria candidato. Tanto pelos precedentes da jurisprudência e esses recursos cabíveis, né? Logicamente que tudo isso é quadro de hipóteses, né? A gente não dá para falar que vai ser assim ou assado, porque até, como você bem relatou, temos uma grande insegurança jurídica em torno disso daí, né? Sem dúvida. Sem dúvida. É difícil a gente vislumbrar o horizonte, né, dentro desse cenário. E na sua opinião, do ponto de vista político aí, para o país, você acha que, para a democracia, você acha que seria o melhor para o país hoje, Lula candidato ou não? Lembrando que a gente tem até manifestações de pessoas da direita dizendo que querem o Lula como candidato. Até o Henrique Meirelles falou ontem aí que ele gostaria do Lula como candidato. FHC, Fernando Henrique Cardoso, gostaria de ver Lula como candidato para a questão da democracia. Qual que é a sua opinião? Veja, tendo em conta esse recente afastamento da própria presidenta Dilma, acho que seria importante para a democracia, assim, para restabelecer a normalidade democrática no nosso país. E ele como candidato, independente do resultado. Sim. Eu acho que essa
toda essa mídia em torno do processo dele acabou gerando um efeito contrário, né? Não sou analista político, Sim. mas talvez, se ele conseguisse ser candidato agora, seja imbatível. Então agora, para fins de eleição, seria interessante deixasse que fosse candidato, independente do resultado. Se ele é tão ruim que Até seja derrotado nas ruas, se ele tiver que perder, perdeu na urna, daí não tem o que questionar, Exato. né? Então, Agora, tem que ver o que orbita em torno disso, né? Eu acho que tanto a jurisprudência originária da Operação Lava Jato e todo o contexto, a gente tem que ver os efeitos que isso vai gerar para frente, né? A gente tem que analisar não o Lula também só a questão política, a gente tem que analisar que tem um cidadão acusado de desvio que está querendo almejar cargo público. Então, isso aí vai repercutir, se for permitido, vereador com processo de desvio vai poder se candidatar, prefeito. vai ser uma jurisprudência na esfera eleitoral isso daí. Né? Na esfera E eleitoral. até na criminal quanto à questão da prisão, né? Na realidade, né? Na execução. Apesar que o Ministério Público, pelo que você está relatando, ele não vai pedir a prisão lá no julgamento. Deu algumas... Normal esconder o carteado, né? Mas ele deu algumas declarações públicas nesse sentido. Até por não ter os elementos, né? Seria, acho que, mais desgastante para a instituição Ministério Público você pedir sem fundamento e depois ter essa decisão revogada, né, na Suprema Corte. E essa questão da prisão não tem uma regra bem definida de execução provisória ou não, né? Ainda não. Ainda está palpitante, digamos assim. A doutrina, assim, os grandes penalistas e escritores têm refutado, né? Essa interpretação restritiva da presunção de inocência. Isso é quase que unânime na doutrina. A jurisprudência que está caminhando diferente. Se você pegar os estudiosos, a parte científica, dentro do que sempre foi construído, já é unânime contra. Agora, como o Instituto é novo, a gente vai ter ainda que caminhar para poder, digamos assim, emitir uma opinião mais formal da matéria. Legal, doutor Samir, eu agradeço a sua participação aqui no programa. Com certeza vamos ter outras oportunidades até para falar sobre esse assunto aí, né? Porque vamos ter um resultado, um desdobramento e na sequência vamos falar mais um pouco. Agradeço então, também. Muito obrigado. O convite, sempre à disposição aí. Certo. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando, amanhã, meio-dia, Jornal Verdade e Expressão. Vários fatos políticos que aconteceram ao longo da semana passada e até hoje. E na segunda que vem, 19h30, estaremos de novo aqui falando do resultado, ou então do meio do julgamento do candidato Lula. A você uma grande semana e um grande abraço. Aqui só para contar para vocês que se vocês estão em busca de cultura, diversão, entretenimento e dicas, acharam. É aqui no Acontece Curitiba na TV Transamérica. De segunda a sexta, às 15h30, vocês podem encontrar tudo que vocês estão procurando que rola de bacana na cidade aqui. Então eu espero vocês. Todas as segundas às sextas, às 15h30 na TV Transamérica. Conto com vocês. Apoie o Futuro Nota 10. A LBV conta com a sua ajuda.
Você que está precisando de ajuda, não tenha medo. Venha para o pronto-socorro mais espiritual de Curitiba. Com o homem de Deus, Bispo Moisés Amado. Ligue e agende seu atendimento. 3322-2184. Um tanque, há 38 anos esperando à beira do tanque de Betesda, sem ter um amigo ou recursos para aliviar o seu sofrer. Sua única esperança estava naquele tanque. Um anjo passava por ali e agitava as águas do tanque. E quem entrasse naquele momento sairia curado, mas ninguém se importava em ajudar aquele